Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News. Vamos trazer as últimas notícias do mercado de fundos de investimento imobiliário. Hoje é 17 de setembro de 2025. A gente separou alguns fatos relevantes que, chamaram a atenção, né? E também deliberações importantes de assembleias e vamos dar uma espiada no relatório gerencial recente para entender um pouco melhor o que está rolando. Exatamente. E olha, o mercado tá se mexendo, viu? Tivemos umas coisas bem interessantes, tipo vendas estratégicas em shopping, sabe? E até umas potenciais consolidações ali no mercado de recebíveis. Vamos fundo nisso aí. Ótimo. Então, para começar, fatos relevantes. O HGBS11, o Red Brasil Shopping, ele comunicou uma venda importante, certo? Certíssimo. Eles fecharam a venda de 10% da participação deles no Shopping Jardim Sul, lá em São Paulo. Foi uma transação de 63 milhões de reais e essa grana entrou ontem mesmo, dia 16. Puxa, 63 milhões de reais por 10%? Parece um valor considerável. E aí, como é que a gente sabe se foi um bom negócio para o fundo? O que dá para tirar desses números? Boa pergunta. Para avaliar, a gente olha algumas coisas, né? Primeiro, esse preço representa um cap rate de 7,7%. Cap rate de 7,7. Isso é bom? É um bom indicador, sim. Mostra o retorno do aluguel sobre o valor da venda, né? Considerando o resultado operacional do shopping nos últimos 12 meses. E tem mais. Esse valor de venda foi 5,9% maior do que o valor no último laudo de avaliação. Ah, então venderam com um ágio, um prêmio sobre avaliação. Legal. E isso gerou lucro direto para o fundo, vai pingar mais na conta do cotista logo. Gerou, sim, um ganho de capital não recorrente, né? Tipo um lucro extra, de uns 3,6 milhões de reais. Isso dá mais ou menos 3 centavos por cota. Agora, sobre o rendimento, a administradora, a Red, já avisou que, apesar da grana ter entrado agora em setembro, eles não devem mudar a projeção de rendimentos que já tinham divulgado antes, tá? Entendi. O lucro entra para o caixa, mas a distribuição segue o plano. Mas assim, o interessante aí não parece ser só a venda em si, né? O HGBS 11 vinha comprando mais desse shopping. E agora vendeu um pedacinho. Qual que é a jogada? Exato, aí está o ponto estratégico. O fundo vinha aumentando a participação no Jardim Sul desde 2018, né? Chegou a ter 90%. Agora, ao vender esses 10%, eles não estão só realizando lucro, eles estão trazendo um parceiro de peso para dentro, a Ancar e Van Ho. Ancar e Van Ho. Eles são grandes no setor de shoppings, né? Exato, super experientes. E a ideia é essa, a Ancar não só comprou a fatia, como vai assumir a gestão do shopping junto com a Red. É para juntar a expertise deles com o conhecimento que a Red já tem do ativo. O foco é otimizar a operação, valorizar o shopping a longo prazo, sabe? Ah, uma parceria para gestão faz todo sentido. Isso afeta o valor da cota patrimonial também? Afeta positivamente. A expectativa é que essa transação gere um aumento de mais ou menos 1,0% na cota patrimonial. Isso porque os outros 80% que o fundo ainda tem vão ser remarcados pelo preço dessa venda. Então, efeito bom no papel também. Bem interessante essa estratégia. Mostra uma gestão ativa mesmo. Agora, mudando um pouco de assunto, mas ainda nos fatos relevantes, vi uma movimentação meio curiosa com fundos de papel, né? O VRTM11 e o JPPA11. Parece que eles estão interessados no mesmo fundo, o OUJP. Como assim? Essa foi, digamos, peculiar. Tanto o VRTM11, que é o fator Verita, quanto o JPP11 da JPP Capital soltaram comunicados ontem dizendo que estão avaliando cada um por si uma operação para incorporar 50% dos ativos e dos cotistas do OUJP. Peraí, os dois querem 50% do mesmo fundo, mas como funcionaria isso? E por que justo os 50%? Então, é o que chama atenção, né? A estrutura que eles estão avaliando cada um é comprar esses 50%. Uma possibilidade, uma hipótese, é que o OUJP tem gestão compartilhada entre a Fator, que gere o VRTM11, e a JPP, que gere o JPP11. Talvez a ideia seja justamente dividir o fundo entre os gestores originais, sabe? Ah, pode ser isso. Cada um leva sua metade para dentro do seu fundo maior
E como seria o pagamento, segundo o que eles divulgaram? Olha, para o VRTM11, a ideia é pagar com grana e também com novas cotas do próprio VRTM, que seriam emitidas numa futura terceira emissão. Misto de dinheiro e cotas. Isso. Já o JPA11 pagaria a parte dele só com novas cotas do JPA11 mesmo, numa futura quarta emissão deles. E nos dois cenários, o fim da linha para o OGP seria a dissolução e liquidação depois de vender tudo. Nossa, que engenharia! Meio complexo, né? E quando a gente vai saber se isso vai pra frente mesmo? Eles deram um prazo. Tanto o VRTM quanto o JPA disseram que pretendem apresentar as propostas formais para o OGP em até 90 dias, contando a partir de ontem, 16 de setembro. Aí nessas propostas vai ter que vir tudo detalhado. Preço, forma de pagamento exata, condições. Certo. Mas é importante frisar, né? Por enquanto é só análise, precisa de aprovação, diligência e, principalmente, o aval dos cotistas do OGP em Assembleia. Pode ser que não vire nada. Mas é um movimento interessante, né? 2 fundos grandes de CRI querendo absorver parte no mesmo ativo. Mostra essa busca por escala. Vamos ficar de olho, então, nesses próximos meses. Bom, saindo dos fatos relevantes, vamos para as decisões de assembleias. O BB-IG11, BB Premium Malls, teve alguma deliberação recente? Teve sim. Eles fizeram uma consulta formal que terminou dia 11 de setembro. A participação não foi das maiores, uns 8,3% das cotas só, mas foi suficiente para valer. E o que foi decidido com essa participação? Foi aprovado e com folga, viu? 94,27% dos votos válidos. Aprovaram a cessão, a transferência para terceiros dos créditos imobiliários dos aluguéis de 2 shoppings bem importantes deles, o Pátio Paulista e o Pátio Higienópolis. Ceder os créditos dos aluguéis, isso significa o que na prática? Tipo, vender o direito de receber o aluguel? Exatamente. Abre a porta para secretizar esses recebíveis, ou seja, transformar esses aluguéis futuros em títulos e em CRIs para vender no mercado. A vantagem principal é levantar caixa, ter flexibilidade financeira, sem precisar vender o imóvel em si, entendeu? Ah, entendi. Uma forma de conseguir grana usando o fluxo de aluguel. Interessante. E no CPSH11, o Capitania Shoppings também teve assembleia? Teve também. A consulta deles fechou um pouco antes, no dia 8 de setembro. E lá a participação foi bem maior, quase 57% das cotas. Com mais gente votando, o que eles aprovaram? Aprovaram a venda de uma fração de 10% do Catarina Fashion Outlet, das partes lá da expansão 1 e 2. Outra venda de pedaço de shopping? E quem comprou e por quanto foi? Quem comprou foi outro FI, o JHSF Capital Cidade Jardim. O valor bruto da venda ficou em 119,28 milhões de reais. E precisou de assembleia porque o BTG Pactual, que administra o CPSH11, também administra o fundo comprador, o JHSF. Aí configura potencial conflito de interesse, né? Por isso os cotistas tiveram que aprovar. Entendi a questão do conflito. E por que vender essa parte do Catarina? Qual a justificativa? A justificativa oficial é realizar ganho de capital. Vender uma parte de um ativo que valorizou para botar o lucro no bolso, digamos assim. É parte da estratégia de gestão de portfólio deles. Faz sentido. Bom, cobrimos bem os fatos relevantes e as assembleias. Para a gente fechar, vamos dar aquela espiada no relatório gerencial. O escolhido foi o PORD 11, Polo Crédito Imobiliário. Saiu ontem o relatório de agosto. Como é que foi a distribuição deles? O PORD 11 distribuiu um 0,095 por cota, referente a agosto. Se a gente olhar os últimos 12 meses, dá um total de 1,085 por cota. Isso na cota de mercado do fim de agosto, que era 7,93, deu um dividend yield anualizado de 13,68%. É um yield bem alto, né? Quase 14% ao ano. Bastante coisa. E eles têm algum resultado guardado, aquele acumulado para distribuir depois? Tem sim. O relatório mostrou que eles fecharam agosto com 0,075 por cota de resultado acumulado e não distribuído. Desse total, 6 centavos vem da correção pela inflação nos CRIs e 1 centavo em yield de outros resultados. A cota patrimonial fechou agosto em 9,97. 9,57 de patrimonial e 7,93 no mercado. Isso dá um PVP abaixo de 1, né? Exato, dá um PVP de 0,83.
Ou seja, o mercado estava pagando só 83 centavos para cada R$ 1 de valor patrimonial do fundo. E o que isso quer dizer na prática, esse desconto? É a oportunidade. Pode ser visto como um sinal de que o fundo está barato, sim. Uma potencial oportunidade. Mas, claro, sempre tem que investigar o porquê desse desconto, né? Pode ser percepção de risco, liquidez da cota, alguma coisa específica da carteira. Não dá para olhar só o PVP isolado. Entendido, é uma peça do quebra-cabeça. E o cenário econômico? O que o gestor do POR 11 comentou no relatório de agosto? Bom, eles falaram do cenário lá fora, né? A desaceleração nos Estados Unidos, que aumenta a chance de corte de juros por lá. Aqui no Brasil, destacaram que o mercado de trabalho continua firme, o que é bom, mas, por outro lado, a atividade econômica geral está desacelerando e a inadimplência está subindo, o que preocupa. E a inflação aqui? O relatório citou o IPCA de julho, mas a gente já tem o de agosto também, né? Como fica essa análise? Isso. O relatório comentou o IPCA de julho, que na época da escrita talvez ainda fosse o último dado consolidado para eles. Mas você tem razão, já saiu de agosto, que também veio negativo, em menos 0,11%, repetindo a dose de julho. Antes disso, tivemos plus 0,26% em julho e plus 0,24% em junho. Então, assim, o número cheio da inflação está comportado, até com deflação. Certo. Só que, como o próprio gestor do POR 11 ressalta no relatório, e isso continua valendo, a composição dessa inflação ainda preocupa o Banco Central. Os núcleos, os serviços, esses continuam pressionados. É uma situação meio dúbia. Por isso, a aposta do gestor é que a Selic fique parada onde está até o começo de 2026. Cenário complexo mesmo para inflação e juros. E dentro do fundo POR 11, na carteira, o que eles fizeram em agosto? Compraram, venderam? Mexeram sim. Eles liquidaram totalmente um CRI que tinham, o NTR Sinart, que era ligado a terminais rodoviários e pagava IPCA mais 10,50%. Também venderam quase toda a posição que tinham num outro FII, o LFTT11, e realizaram um lucro de quase 0,02 centavos por cota nessa venda. E um outro CRI chamado Novo Mundo teve amortizações importantes, pagamentos antecipados, em agosto e setembro. E entrou coisa nova? Eles sinalizaram que tem uma alocação nova para fechar agora em setembro. É um CRI estruturado, pagando CDI mais 4% ao ano, com garantia real. Devem dar mais detalhes no próximo relatório. No geral, eles dizem que continuam com um bom volume de operações em análise e o foco é sempre diversificar e buscar garantias boas. Para a gente ter a foto final da carteira do POR 11, como é que está a divisão hoje? Onde está o dinheiro? Olha, a carteira de CRIs, que é o principal, está dividida assim, 50% em IPCA e 44% em CDI, o resto é outras taxas. Se a gente olhar o patrimônio todo do fundo, no fim de agosto estava assim, 23% em caixa e liquidez, 55% direto em CRIs, 10% em cota de outros FIIs e 3% em debêntures. E o tipo de risco e os setores? O risco maior é o corporativo, umas operações para empresas que dão uns 66% do crédito. O resto é crédito pulverizado, tipo financiamento para pessoa física. E os setores que mais aparecem são renda urbana, operações do Minha Casa Minha Vida e o setor residencial em geral. Ótimo, deu para ter uma visão bem completa do POR 11 e dos outros destaques. Com isso, acho que cobrimos bem os pontos principais da semana no mercado de FIIs, né? Sim, passamos pela estratégia do HGBS 11 com a Ancar. Essa possível dança das cadeiras nos fundos de papel com VRTM, JPPA e OLJP, as decisões importantes nas assembleias do BBIG 11 e CPSH 11. E fechamos com essa análise do POR 11, vendo como a gestão se conecta com o cenário macro. Perfeito. Foi bastante informação relevante para a gente analisar. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a organizar as ideias sobre esses últimos acontecimentos. Fica até uma reflexão, né? Com tanta coisa acontecendo, será que a gente está vendo uma fase de gestão ainda mais ativa e especializada se tornando crucial nos FIIs? Talvez só alocar passivamente não baste mais para gerar valor consistentemente. Algo para se pensar. Agradecemos pela audiência, deixe um like, se inscreva e ative o sininho. Deixe também o seu comentário. Estamos no YouTube, no Spotify e no TikTok.
Até o próximo episódio. Tchau, tchau!